Olá, sejam bem-vindos a mais um Desporto às 9. Hoje temos connosco o Joaquim Sousa, presidente do Clube de Remo de Gondomar. Sr. Presidente, obrigado por ter aceitado o nosso convite. É um prazer voltarmos a falar de remo aqui no nosso canal. E um clube bastante recente, fundado em 2025. Como é que surgiu esta ideia ou esta necessidade de implementar mais um clube ali em Gondomar, que também tem a Casa do Infante, que também já tivemos aqui como entrevistados. Como é que surgiu esta ideia? Como é que foi mesmo por necessidade ou foram-no empurrando para chegar a formar mais um clube de remo? Boa tarde, antes de mais, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aí convosco e, sobretudo, dar-vos os parabéns pelo trabalho magnífico que fazem nas modalidades amadoras, reconhecidamente em todo o país. O vosso trabalho é simplesmente reconhecido. Sim, Gondomar sempre fez questão de ser conhecido pela terra dos esportes náuticos, pelo concelho da náutica, do remo, da canoagem. Efetivamente, Gondomar tem uma situação privilegiada porque tem 33 km de margem de Rio Douro. Estende-se por 10 km. E neste momento, Gondomar tem 3 spots de canoagem, portanto, um perto de Gramido, em Atães, outro em Covelo e outro em Melres, mas tem só um clube de remo, que está curiosamente a jusante da barragem, em Gramido. O que é que acontece? Em conversas com as escolas do Alto Concelho, foi-nos sempre manifestado algum desagrado porque os miúdos que querem praticar modalidades náuticas só têm a oportunidade de praticar canoagem, porque o resto é longe. Okay. E no alto de Gondomar, os pais por dificuldades laborais e também os miúdos por questões de horários da escola, é muito difícil deslocarem cerca de 25, 30 km para vir praticar remo a Gramido, onde está o Infante, e voltar para o Alto Concelho. Então surgiu a necessidade de aparecer lá um clube de remo. Nós estávamos disponíveis, temos uma ligação à modalidade de muitos anos, eu próprio fui dirigente de remo vários anos, fui seccionista de remo, sou treinador de remo, temos outros colegas também treinadores, dirigentes, com uma grande experiência na modalidade, tínhamos alguns barcos e decidimos, em colaboração com as escolas, partir para o Alto Concelho, para montante da barragem do Vê Costuma e começar um projeto de desenvolvimento do remo. Então essa vontade do sistema escolar, digamos assim, é que partiu mais para isso, ou seja, dar a oportunidade aos jovens e a formação, ou seja, o Clube de Remo de Gondomar vai-se querer afirmar como um clube de formação? Sim, numa primeira fase do clube de formação, embora neste momento tenhamos alguma competição em atletas mais adultos, sobretudo até nos veteranos, mas a ideia é alinhar-nos com o desporto escolar e trabalharmos a formação. Gondomar tem vários agrupamentos de escolas e, curiosamente, nas Medas há um agrupamento de escolas, que é o À Beira Douro, que é um agrupamento que tem feito um trabalho fantástico em termos de educação desportiva. Com vários professores, com várias modalidades náuticas, a vela, o remo, a canoagem, o windsurf, o paddle, tudo isso. Mas depois, os miúdos, quando querem optar por uma das modalidades, só têm uma hipótese, é a canoagem. Exato. Ou canoagem, ou desistem, ou deslocam-se para outras zonas do concelho, o que nem sempre é fácil. Daí, na conversa que fomos tendo nas escolas e com os professores, eles sentirem muita necessidade do remo chegar junto deles. O seu passado no remo e presente, obviamente, mas esse passado no remo é que o fez querer assumir a presidência? Ou foi desse grupo que estava a ponderar formar o clube, disseram logo que tinha que ser o Joaquim o presidente? Pois, essa é uma boa questão. eu tenho uma história muito engraçada, porque eu vivi em Santo Tirso muitos anos e cheguei a Gondomar, porque meus pais foram viver para Gondomar, tinha eu 20 anos. E, portanto, eu chego ao remo, ao contacto com o remo, porque os meus primos remavam lá em Gramido. E eu ia com eles aos treinos. É evidente que nos clubes amadores, quando alguém está ali encostado sem fazer nada, rapidamente é convidado para trabalhar, e assim aconteceu comigo. Fui convidado para fazer parte da secção de remo, eu fiz parte da secção de remo, mais tarde fui dirigente. Logo a seguir fiz o curso de treinador, porque havia muitos poucos treinadores nessa altura formados, fiz o curso de treinador, comecei a treinar a formação do Infante durante uns anos, mais tarde os veteranos, e esta é a minha ligação ao remo. E, portanto, não tendo sido um praticante de alta competição de remo, são mais de 40 anos de ligação
ao remo, o que me fez sentir aquele bichinho do remo e da água, porque eu também faço mergulho, fiz muito mergulho, e sou uma pessoa da água, dos barcos, enfim, e portanto a água fascina-me. E ao sentir esta necessidade e haver aqui uma oportunidade, porque eu também tenho neste momento um conjunto de recursos humanos que me permitem lançar este projeto, fomos falando entre todos, tínhamos barcos disponíveis, tínhamos pessoas com experiência de dirigismo, tínhamos treinadores disponíveis e optámos por montar este spot, a montante barragem de Levei Costuma. O Joaquim já tocou aí no terem os barcos disponíveis, porque o remo também não é um desporto fácil de se implementar de início, porque as embarcações também não são baratas. E em termos de infraestruturas, o Clube de Remo de Gondomar tem tudo disponível, obviamente que ainda há muito para crescer, não é? É um clube recente, mas em termos de embarcações, clube, ginásio, a infraestrutura do clube, sede, tudo bem implementado? Ainda não temos essa infraestrutura, estamos neste momento a trabalhar com as autarquias no sentido de criarmos essa infraestrutura. Temos uma zona, um parking, onde temos os barcos aparcados, uma zona de exterior. Temos pavilhões municipais que nos permitem fazer a parte indoor, a parte do ensinamento indoor, do remergómetro, do próprio ginásio. E temos a água e temos barcos por uma razão. Havia já um conjunto de barcos que alguns atletas tinham. Temos, por exemplo, um Shell 8, que era de um conjunto de vários atletas. Temos alguns barcos também que o Clube Desportivo Universitário do Porto, que não tem posto náutico, nos cedeu, nos emprestou e estamos a colaborar com eles, e depois temos um conjunto de atletas que têm barcos próprios. Eu próprio agora, há cerca de um mês, comprei um barco também, porque eu também tenho mais disponibilidade para ter lá em cima e podermos começar. E são os inícios. O clube foi fundado em outubro, portanto, do ano passado. Estamos agora a começar a assentar arraiais, mas muito focados naquilo que é importante, que é patrocinar aos jovens do Alto Concelho de Gondomar, de Covelo, Foz de Sousa, Medas e Melres e Lomba também, que está do lado sul do Rio, mas que também pertence a Gondomar, a oportunidade de eles poderem ter mais um desporto de água que não seja a canoagem, que a canoagem está muito bem representada. Ou seja, em 7, 8 meses, e em termos de números, Joaquim, em 7, 8 meses, o clube foi formado logo com uma base de inscritos ou de federados grande, tem vindo a crescer. Qual é a perspectiva, pelo menos já para este ano ou para este verão? Então, penso, é só uma ideia pessoal, mas talvez no verão seja mais fácil recrutar, porque há mais disponibilidade, há férias também das escolas e disponibilidade para ir para perto da água e para a água. Claro. Ainda por cima num inverno tão rigoroso como este, exatamente, que nos fechou o Rio. Ainda hoje o Rio está fechado à navegação e não se pode treinar. Mas o Clube de Remo de Gondomar é fundado, tem 26 fundadores, todos eles ligados ao remo, remadores, dirigentes, atletas, 26 fundadores. Depois cresceu em número de associados, nós estamos já muito próximo dos 50 associados, não atingimos, mas estaremos muito próximo de atingir os 50 associados. Começámos com 20 remadores e temos neste momento 26 remadores. Estamos agora à espera dos jovens, dos miúdos, que vão começar agora e que já havia contacto, já fizeram remergómetro, já vieram experimentar, já há uma série de trabalho adiantado, mas que infelizmente em janeiro e fevereiro não podemos fazer nada porque o Rio fechou, estivemos parados. Mas a nossa ideia é rapidamente chegar ao verão com 30, 40, 50 miúdos. Exatamente. Mas também há a vertente de remo indoor, e foi aí que o Clube de Remo de Gondomar já deu nas vistas, não é? Com títulos de Masters e veteranos no Nacional. Esta vertente também ajuda no recrutamento, ou seja, também tira algum, não diria medo, algum receio aos pais, ou também podem praticar remo dentro de portas, não é? E há campeonatos, ainda agora tivemos campeonatos mundiais com títulos portugueses. Sim. Mas pronto, este dar nas vistas, esta conquista de títulos também é uma ajuda fundamental para o desenvolvimento do clube. Sim, nós tivemos o campeonato de remo indoor em janeiro. Exatamente. Tínhamos tido antes também uma regata internacional em Tui, em Espanha, onde estivemos presentes com um Shell 8 feminino e um Shell 8 masculino. Aí fizemos um pódio nos femininos, e nos masculinos também, um terceiro lugar. E depois fizemos vários títulos no Campeonato Nacional de Remo Indoor, aproveitando um leque de remadores veteranos que temos, os tais 20 e tal remadores veteranos que temos, remadores muito experimentados. Nós temos connosco neste momento a remar o Luís Faria, por exemplo, que é o Presidente da Federação Portuguesa de Remo, o Paulo Almeida, que é o Vice-Presidente da Federação Portuguesa de Remo, Francisca Marques, que é Presidente do Conselho Fiscal da Federação Portuguesa de Remo, a Conceição Batista, que é o maior currículo desportivo de remo em Portugal, uma remadora que esteve em taças do mundo, em campeonatos do mundo, campeonatos da Europa, tem um currículo simplesmente reconhecido.
E é esta base de apoio que nos dão um conjunto de ensinamentos e de conhecimentos que nos permitem passar aos jovens toda esta experiência. Claro, os pais, sempre que há água, têm sempre um cuidado redobrado, temos que lhe oferecer questões de segurança, conversar muito bem com os pais, explicar-lhe o que é que estamos a fazer, e depois eles vão cedendo. O remo tem uma dificuldade, porque é preciso, há ali uma componente gestual que é necessário aprender, daí o remo ergómetro ajudar muito. E nós temos feito vários trabalhos com as escolas, no sentido de proporcionar aos miúdos trabalharem remo ergómetro para depois virem para a água. Nada como experimentar, não é? Nada como experimentar, sem dúvida, nada como experimentar. E Joaquim, também agora há uma nova vertente que eu venho sempre perguntado, sempre temos aqui alguém de remo, que é o remo de mar, e que já está nos Jogos Olímpicos de 2028. E pode ser uma aposta interessante também, Gondomar, perto de mar, Matosinhos ou Gaia, ou seja onde for. Também pode ser uma aposta forte do clube de remo de Gondomar? Será, não nesta primeira fase, sim, porque precisamos agora de alimentar o remo olímpico, de criar a formação, criar aqui uma base de atletas para nos projetar para uma competição futura, mas sim, o remo de mar, que vai ser já a modalidade olímpica, a Federação Portuguesa de Remo está a fazer um grande investimento nessa modalidade, com spots de treino, com selecionadores, com treinadores e já com equipas que têm estado presentes em provas internacionais com bons resultados. Portugal tem condições excepcionais, mesmo de inverno, para a prática do remo de mar. É uma questão agora de os clubes que têm mais antigos, com melhores condições, saírem um bocadinho do rio para o mar. E grande parte deles estão muito próximos do mar. Há poucas exceções no remo que estejam longe, mas eu penso que vai ter um grande desenvolvimento o remo de mar. E Joaquim, desses anos todos no remo, como é que vê esta modalidade em Portugal? Ou como é que vê o crescimento que ainda pode ter e de chegar a títulos internacionais? O remo precisa de ser massificado. Nós em Portugal sofremos com um problema, que é o problema do desporto escolar. E de criar condições nas escolas para que os miúdos, transversal a todas as disciplinas, possam praticar desporto, ou terem aulas de manhã, praticarem desporto à tarde, ou ao contrário, mas haver aqui uma componente de horários que permita libertar os miúdos para terem algum espaço para praticarem desporto. Isto não existe e dificulta muito. Depois também, somos um país pobre, fracos recursos, e que nos falta muito para poder crescer e compararmos com outros países. O remo sofreu disso. O remo é um desporto muitíssimo antigo, muito antigo, esteve toda a vida muito mais desenvolvido do que a própria canoagem. A canoagem, entretanto, e muito bem, cresceu no último 20, 30 anos, cresceu muito, e o handicap do remo em relação à canoagem é exatamente o preço do material. Exato. A logística de transportes, porque uma canoa coloca-se o desdilho de um carro e transporta-se. Os barcos de remo obrigam uma logística especial e o preço do material. Os barcos são caríssimos. E os clubes estão sempre ou com barcos mais fracos, ou mais antigos, ou já fora de moda, um bocadinho sempre a correr atrás do prejuízo. Aliás, nós temos um exemplo, a seleção alemã de remo, que tem estado a estagiar aqui em Portugal, no Castelo de Bode, na tempestade de finais de janeiro, os barcos foram quase todos afetados, partiram com os ventos, aquilo tombou tudo e partiram. E eles o que fizeram foi um carro da Alemanha que chegou a Portugal com uma frota totalmente nova para começarem a treinar. Isto em Portugal era impossível. Exato. Era impossível isso acontecer. Portanto, é que por aqui vemos a diferença entre a nossa forma de fazer desporto e outra. Mas nós gostamos da modalidade, somos pessoas da água, do remo, do rio, vamos inventando, vamos criando à uma maneira portuguesa, somos autodidatas, somos assertivos e, portanto, lá chegaremos. O Joaquim tocou aí num ponto que do facto dos alemães terem vindo para Portugal, e já falamos aqui que Portugal tem condições excepcionais para a prática de remo, e o futuro do clube de remo de Gondomar também pode passar por aí, acolher estágios internacionais, ou seja, é sempre uma ajuda, não é? E também
observar os melhores é sempre melhor e ajuda a crescer. E, sobretudo, melhora a imagem dos jovens, das escolas, tendo uma atração como sejam remadores internacionais. Aliás, neste momento, tem estado a treinar alguns atletas olímpicos da canoagem acima a montante da barragem, e isso promove muito os esportes. E, portanto, com o remo. E a montante da barragem de Levi Costume, há condições excepcionais. De rio, não há correntes fortes, o rio é muito mais tranquilo, tem panos de água com muito menos navegação do que em baixo junto ao porto, é muito fácil atrair equipas estrangeiras, seleções, para poderem vir para aí e treinar. Falta criar as condições. E nós estamos um bocadinho também a empurrar os municípios para isso. A Gondomar, a Câmara de Gondomar e os autarcas gondomarenses falam muito de Gondomar e Douro, temos o Rio Douro, temos que explorar o Rio Douro, e é isso mesmo que nós queremos, é empurrar o Rio Douro para a frente, porque 33 km de água de rio é realmente uma dimensão impressionante, e portanto os jovens de Gondomar têm todas as condições para poderem fazer os esportes de água, não só o remo e a canoagem, faz falta lá o triatlo, a natação de águas abertas, porque nós temos atletas internacionais que estão a vir treinar para montante de Levi Costume e que nos dizem falta-nos aqui uma estrutura de apoio à natação de águas abertas, porque isto é que se chama a aproveitar os recursos. E, portanto, o Gondomar faz questão de ser a capital do remo, trabalhar muito o remo, fazer grandes investimentos no remo, que é verdade, ou seja feita aos autarcas ao longo destes anos, que apoiaram muito o remo e a canoagem em Gondomar, pois é preciso que esse apoio continue e que se leve agora ao remo a zonas do concelho onde o remo não está presente. Joaquim, mesmo também estando quase a chegar ao final da nossa conversa, o Joaquim falou aí no verão tentar chegar aí a 50 atletas ou 50 pessoas a praticarem remo no clube de remo de Gondomar, mas e o projeto futuro? Qual foi o plano na formação deste clube, onde vê o clube de remo de Gondomar em 5 anos? Com planos cheio de crianças a praticar. Sobretudo, e depois eles vão crescendo e que não abandonem, porque hoje é uma questão também no desporto amador, que os miúdos, porque os pais os obrigam, eles vão remando, treinando, fazendo desporto, até ali aos 17, 18 anos, depois quando passam para a faculdade, esquecem-se. Alguns não se esquecem, alguns têm condições difíceis, têm que estudar, têm que continuar os seus estudos, vivem longe, não têm facilidade de transporte, muitas vezes essas são as questões. E há um grande abandono do desporto amador a partir dos 18 anos. Nós queremos ver se conseguimos projetar para poder, dentro de 5 anos, estarmos ali acima da centena de atletas a remar. Temos até um projeto de inclusão, de promoção do remo feminino, que muitas vezes é esquecido, o remo adaptado também, enfim, remo lazer, enfim, criar condições para que a montante do rio seja uma zona onde os esportes náuticos tenham uma grande atividade. Vamos contribuir para isso. Aumentar o leque para que o clube seja um organismo vivo, ou seja, esteja sempre em movimento. Claro, porque nós temos que ter uma base de apoio, e recordo que estes concelhos do Alto, as freguesias do Alto Concelho de Gondomar têm cerca de 1.500 jovens entre os 10 e os 15 anos nas escolas. Não tem uma base tão alargada como junto ao Porto, na parte sul do Concelho, de São Cosme, Rio Tinto, Valbom, essa parte é muito mais jovens. O que podemos é desenvolver o desporto todo na parte norte do Concelho, que tem mais jovens, e deixar uma zona do Concelho de Gondomar sem esse desporto. E, portanto, nós queremos apanhar esta base de alunos e estudantes, e dentro desse, que eles quiserem praticar o remo, tenham essa possibilidade. Exatamente. Joaquim, foi um prazer tê-lo aqui connosco, desejar-lhe todo o maior sucesso deste clube recente e que continue por aqui durante muitos anos, e que continuemos a falar dele e a dar notícias sobre ele, e que levem o remo nacional aos patamares que todos queremos. E a ver se nos Jogos Olímpicos quaisquer temos lá um atleta do Clube de Remo de Gondomar a ganhar medalhas para Portugal. Eu é que lhe agradeço, muito obrigado pela oportunidade e felicidades para o vosso trabalho, que tem sido magnífico. Obrigado. Foi mais um Desportais Novos. Já sabe, para esta entrevista e outras, visite o nosso website atleta.pt, o nosso canal do YouTube, e siga as nossas redes sociais.